Queridas irmãs, bom dia! Hoje é sábado, dia 3 de agosto, da 17ª semana do Tempo Comum. Que bom começar este dia escutando a Palavra de Deus, começar este dia na sua casa, desde cedo, você que está aí tomando café, você que está vivendo essa manhã de sábado, não deixando de viver esse dia na escuta da Palavra de Deus. Começar o nosso dia preparando o nosso coração. E eu quero relembrar os passos da nossa Lex Divina, que a primeira coisa que devemos fazer é ler, pegar a leitura, aquilo que a igreja nos oferece, e lermos e tentar compreender o que a leitura fala naquele dia. Depois o segundo passo é nos perguntarmos o que Deus quer falar ao meu coração. Primeiro lemos, fazemos a leitura, o que diz a palavra, depois nos perguntamos o que Deus fala ao meu coração através dessa leitura, o que Deus hoje quer de fato nos fazer despertar através das leituras, e seja ela a primeira leitura, o salmo, o evangelho. Agora vamos para o terceiro passo, que é rezarmos com a palavra de Deus. Pedir ao Senhor a graça de que essa palavra ela transpasse o nosso coração, que essa palavra ela possa produzir um efeito dentro de nós, rezarmos com aquilo que a igreja também nos traz dentro da sua palavra, onde encontramos a nossa história e a nossa vida. Depois o quarto passo é a contemplação, é deixar que uma frase daquele dia, uma frase do evangelho, uma frase do salmo, uma frase da primeira leitura, ela inflame, ela abrase o meu coração. Depois de ruminar, toda essa leitura e dizer, Senhor, essa frase eu quero ao longo deste dia guardar no meu coração. Eu quero ao longo deste dia repeti-la por muitas vezes. E depois, por último, o último passo, que é a resolução. O que é que eu me decido viver neste dia? Qual é a resolução? Qual é o gesto concreto que eu vou viver hoje a partir dessa palavra? Então, que a Lex Divina ela tem que produzir um efeito. A leitura orante ela tem que deixar no nosso coração uma marca, uma palavra que nós vamos tomar uma decisão e buscar viver ao longo do dia. Hoje também é sábado e é um dia dedicado à Virgem Maria. A igreja celebra Santa Maria no sábado. Alegremo-nos todos no Senhor nesta memória da Virgem Maria. Celebrando o mês das vocações, confiemos à Mãe de Jesus todos os jovens em formação para a vida presbiteral e para a consagração religiosa, juntamente com nossas famílias em suas lutas de cada dia. Então, nesse dia que a bem-aventurada Virgem Maria interceda pelas vocações da nossa igreja, pedindo a ela a intercessão para a fidelidade de cada um daqueles que te buscam e que te seguem. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirado do profeta Jeremias. Naqueles dias, os sacerdotes e profetas dirigiram-se aos chefes e a todo o povo dizendo: Este homem foi julgado réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. Disse Jeremias aos dignatários e a todo o povo: O Senhor incumbiu-me de profetizar para esta casa e para esta cidade, através de todas as palavras que ouvistes. Agora, portanto, tratai de emendar a vossa vida e as obras. Ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, que ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. Eu estou aqui em vossas mãos. Fazei de mim o que vos parecer conveniente e justo. Mas ficai sabendo que se me derdes a morte, terei derramado sangue inocente contra vós mesmo e contra esta cidade e seus habitantes. Pois, em verdade, o Senhor enviou-me a vós para falar tudo isso a vossos ouvidos. Os chefes e o povo em geral disseram aos sacerdotes e profetas: Este homem não merece ser condenado à morte. Ele falou-nos em nome do Senhor nosso Deus. Jeremias passou a ter a proteção de Aicã, filho de Safã, para não cair nas mãos do povo e evitar ser morto. O que a gente vê na leitura? Que todo aquele que fala, em nome do Senhor encontra sérios obstáculos à sua missão. Então, Jeremias vai encontrar obstáculo porque ele era um profeta que anunciava, que denunciava, que exortava. Cada vez que ele tentava exortar e que ele tentava dar essa mensagem de conversão ao povo, o povo se voltava contra ele e tentava matá-lo.
Mas Jeremias vai encontrar, de fato, um homem que vai ter essa compaixão por ele, né? Que é Acaim, filho de Safã, que vai evitar que Jeremias seja morto pelo povo. Mas a gente sabe que o profeta, como dizia o evangelho de ontem, ele não é bem aceito em sua pátria. Então Jeremias não era bem aceito porque ele era esse homem que falava em nome de Deus, ele era esse homem que anunciava a conversão ao povo, e o povo de cabeça dura não queria se converter e por isso desejava eliminá-lo. O salmo de hoje é o salmo 68. No tempo favorável, escutai-me ao Senhor. Retirai-me deste lodo, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam, e salvai-me destas águas tão profundas. Que as águas turbulentas não me arrastem, não me devorem violentos turbilhões, nem a cova feche a boca sobre mim. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Então o salmista hoje nos convida a depositarmos a nossa confiança em Deus. Primeiro ele começa, no tempo favorável, escutai-me ao Senhor. Ele faz um clamor, mas ele tem uma certeza que o Senhor é aquele que liberta o seu povo, que retira cada um de nós do lodo no qual nos encontramos. E aí ele vai narrando, pobre de mim, sou infeliz e sofredor, mas Senhor, que o vosso auxílio me levante. Então, ao mesmo tempo que ele reconhece a sua pobreza, a sua fraqueza, ele tem um olhar de esperança. Ele sabe que o Senhor é aquele que é o nosso auxílio, e por isso ele vai já cantar e agradecer ao Senhor, porque ele já confia nessa misericórdia, nessa bondade de Deus. E o finalzinho do salmo, ele vai dizer, pois o nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que essa seja a certeza do nosso coração, que o Senhor não nos abandona, muito pelo contrário, Ele atende à prece de cada um de nós, do seu povo, e Ele age com a sua bondade, com o seu amor e com a sua misericórdia. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores, é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedides. Instigada pela mãe, ela disse, dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Então, o evangelho de hoje vai narrar a morte de João Batista de uma forma muito cruel e ao mesmo tempo é meio que incompreensível. Herodes não queria matá-lo porque sabia que João era um profeta muito aceito e querido pelo povo, mandou prendê-lo, mas a filha de Herodes vai dançar, a filha de Herodíades, vai dançar diante dele, e ele que diante dos convidados, ele como rei vai prometer a ela tudo que ela pedir. E aí ela vai até a mãe, e a mãe que pede a cabeça de João Batista. E ele mesmo triste não podia voltar com a sua palavra. E vai pedir a cabeça de João Batista e vai mandar cortar, degolar e levá-lo num prato. E assim a gente
acompanha, né, e participa desse martírio de João Batista, que perdeu a sua cabeça, mas que não deixou de continuar, não deixou de lançar a semente da evangelização. Ele que preparou o caminho e que até hoje prepara o caminho a cada um de nós. Então, que neste dia São João Batista seja esse grande intercessor para cada um de nós, pela a sua pregação e, sobretudo, aquele que prepara o caminho do Senhor e que deve preparar o caminho do nosso coração para acolher Jesus no meio de nós. Tenhamos um belo sábado neste dia, com a intercessão da Virgem Maria, e que Deus os abençoe.